Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando lemos a Bíblia, nós percebemos, dentro desse contexto, nós vamos ver que houve uma batalha na eternidade e Jesus, que lá estava dando ordem ao anjo Miguel, expulsou o querubim ungido com a terça parte dos anjos, e estes anjos com Satanás vieram para a terra. E eles têm trabalhado desde o princípio, tentando de todas as formas parar tanto aquele que Deus levanta, como os seus mensageiros. Então percebemos em toda a Bíblia Sagrada acerca do nosso adversário, que ele trabalha todos os dias para tentar impedir tudo aquilo que Deus quer executar por intermédio da sua palavra. Mas quando lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, versículo de número 13, a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Perceba que dentro do texto sagrado, Deus se revelando por intermédio do profeta Isaías, todas as coisas que Deus quer fazer, executar, ele já declara a sua onipotência, que ele é dono de todo o poder. Então percebemos dentro do texto sagrado que desde o livro de Gênesis, Satanás vem mostrando as suas garras. E quando lemos o capítulo de número 4 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que Caim e Abel foram ofertar ao Senhor, prestaram culto a Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer e nos revelar que Caim era do maligno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então perceba que naquela reunião, naquele culto, Abel pegou da melhor das ovelhas, da gordura, e ofereceu ao Senhor, reconhecendo que aquele que manda no céu, que manda na terra, é digno do melhor. Então perceba que diz a palavra de Deus que Caim pegou do fruto da terra e ofertou ao Senhor. Mas a Bíblia diz que a oferta de Caim não foi aceita. Por quê? Porque quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que ele deu de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito que Deus vai receber. Então percebemos pelo texto sagrado que Satanás vai mostrar as suas garras no capítulo de número 4 do livro do Gênesis, quando a Bíblia Sagrada diz que ele vai para o campo com seu irmão Abel, e naquela ocasião ele se levanta contra o seu irmão e lhe tira-lhe a vida. Então perceba que dentro do texto sagrado, aquele agente que desceu da eternidade, que desceu na terra, que está na terra, e tem os demônios junto com ele já está trabalhando, executando o primeiro homem, matando-o. Então perceba que desde este tempo para cá, o homicídio entrou na terra, e estamos vivenciando nos dias, o dia dos carnavais, aonde quando observamos e vemos que aquelas categorias, aquelas escolas de samba, neste ano, estão descendo as avenidas para apresentar os orixás, para apresentar aqueles seres espirituais, dizendo que estão apresentando cultura, mas verdadeiramente ali é uma manifestação do inferno diante de todos os olhos, de todos os públicos que se assentam diante de uma televisão para assistir aquele desfile carnavalesco. Então perceba que o diabo está trabalhando de uma forma tão discreta, que está mostrando diante dos olhos de toda a humanidade, e os dias que nós estamos enfrentando são dias difíceis. Já percebemos esta noite, por intermédio da fala da irmã, que o inimigo tem se manifestado para tentar tirar o sossego da igreja. Mas perceba que nesta noite já foi falado neste lugar que devemos estar preparados, e isto é uma ordenância
da carta de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15, quando ele diz: antes santificai a Cristo e estáis sempre preparados para responder com mansidão àqueles que pedem razão da vossa esperança. Então perceba que desde esses dias, desde quando Deus prometeu o seu Filho Jesus Cristo para desfazer todas as obras de Satanás, nós vamos perceber na primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz: quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Então perceba que pelo Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 10, ele diz que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir, mas Jesus Cristo veio para que tenhas vida e as tenha com abundância. Mas quando nós lemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, ali Jesus está vindo de Cesareia, ali para a cidade de Filipos, e interroga os seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então perceba que eles começam a dizer que Jesus é Jeremias, Jesus é Elias, Jesus é um dos profetas. Perceba que o povo que tem contemplado o cego ver, o aleijado andar, o morto ressuscitar, eles não reconhecem Jesus como Messias, aquele que é Emanuel, que vai se fazer carne, habitar no meio do seu povo para resgatar o homem oprimido, quebrar as cadeias e os grilhões, despedaçar o celeiro de bronze e as portas de ferro, trazer do cativo ao cativeiro e resgatar aqueles que estão perdidos em seus pecados. Então o povo não reconhece Jesus como Messias prometido, como resgatador de Israel. Mas quando ele faz a pergunta que os discípulos dizem: um diz que tu és João, outro diz que tu és Elias ou Jeremias, a Bíblia Sagrada vai declarar que Jesus vai se virar para a sua igreja, dos 12 que ele escolheu para lhe dar assistência no seu ministério, e no seu ministério contemplando tudo que ele havia feito. Jesus olha para os 12 e diz: e vós quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que naquela hora Pedro, tomando a palavra, eu gosto de Pedro, porque Pedro é do tipo de discípulo que ele não deixa a palavra cair, ele está atento, ele está percebido, ele está percebendo a pergunta, o grau é a definição daquela pergunta. Então Pedro, pelo Espírito de Deus, abre a sua boca e diz: tu és o Cristo. Perceba que Pedro não revela. Pedro sabia que ele era profeta, Pedro sabia que ele era o resgatador, Pedro sabia que ele veio para resgatar. Então Pedro, sabendo de todas essas coisas, o Espírito de Deus se apoderou de Pedro, e Pedro, cheio do Espírito, abriu a boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque nesta hora nem foi carne nem sangue que tu revelou. Ou seja, em outras palavras, tu não revelaste profeta, tu não revelaste filho de José e Maria, tu revelaste o Messias prometido. Então não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aí percebe: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer de pé. Quem faz parte da igreja está edificado sobre esta pedra. E é bem verdade que contra a igreja de Jesus o inferno não pode. Só que esta promessa é futura. Jesus ainda não tinha subido ao Gólgota. Jesus ainda não tinha pagado o preço. Mas Jesus estava declarando aos ouvidos da sua igreja que o inferno ia se manifestar, mas ele não poderia prevalecer de pé. Então perceba que nesta noite o irmão Inácio fez menção de um texto em Marcos 16, onde Jesus já tinha ressuscitado dos mortos.
E naquela feita, a Bíblia diz que Jesus chama os 12 reunidos, entra no meio e diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. A pregação do Evangelho incomoda. Perceba que quando Jesus manda os 12 ir, ele diz que quando chegar numa casa que eles não receberem a palavra, pegue seus pés e chinela e sacuda, porque no dia do juízo haverá mais igual para Sodoma e Gomorra, para aqueles que rejeitaram o Evangelho. Então perceba que vai ter confronto diante de pessoas que não vão querer aceitar a pregação do Evangelho. E quando lemos isso na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que na cruz do Calvário Jesus paga o preço, resgata todo o povo, homem caído, manda pregar para todos e dá uma oportunidade para aqueles que não têm. Então perceba que quando a Bíblia diz que acerca da igreja, a igreja é nascida no Calvário, mas vai ser consagrada no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, a igreja que vai prevalecer contra o inferno que vai cair por terra, o demônio vai se manifestar, as legiões vão aparecer, vai ter confronto, vai ter dificuldade, mas eles não podem ser a igreja que Jesus comprou, porque Jesus foi quem prometeu no Evangelho de Mateus, capítulo número 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então perceba que para Jesus estar com a igreja, nós vamos perceber no versículo anterior, completando esse versículo, ele diz: se vós fizerdes o que eu vos mando, eu estarei convosco todos os dias. Então perceba que esta igreja missionária, comprada, lavada, entendeu, andaram com Jesus e compreenderam que é necessário ter uma vida de oração para que quando ele se manifestar, a igreja esteja preparada para levantar a mão, o enfermo ser curado, para levantar a mão e o demônio ir embora, para levantar a mão e aqueles que estão ouvindo perceber que a igreja tem uma autoridade otorgada pelaquele que no capítulo 28, versículo 18, recebeu todo o poder na terra e no céu. Então ele obrou a Deus, dá um pouco desse poder para a sua igreja, que pela qual ia enfrentar a maior batalha espiritual da terra, porque na primeira batalha espiritual a serpente vence Eva, mas na segunda batalha espiritual a igreja vence a serpente, a igreja vence os demônios, a igreja vence os principados, a igreja vence os potestades, a igreja vence todos os seres infernais que se levantar contra ela, porque foi Jesus quem disse: as portas do inferno não podem prevalecer de pé. Então não vão prevalecer de pé, não é porque eles vêm, mas a igreja que se levanta, a igreja que consagra, a igreja que paga preço, que entendeu a sua missão na terra e sai propagando a mensagem da... Quem está entendendo aqui? Aleluia, Deus. Aí perceba. É revestido no capítulo 2. Já incomoda o barulho. Aleluia, Jesus. Recebeu o poder, irmã Gisele, não fica quieto. Recebeu o renovo, não fica quieto. Recebeu os sinais, não fica quieto. Recebeu visões, teve visão, não fica quieto. Recebeu algo que Deus revelou, não fica quieto. Tem que abrir a boca e pronunciar. Tem que abrir a boca e agradecer. Tem que abrir a boca e adorar. Tem que dar lugar àquele que está na casa. Então perceba que no capítulo 2 são revestidos. Só que o que me chama a atenção é que no capítulo 3, os irmãos que foram revestidos no capítulo 12 não deixaram de orar. Estão subindo por tempo, 3 da tarde, aleluia, para oração. Então perceba que naquele período estão lá que está faz tempo, 40 anos. Faz mais de 40 anos que o coxo não anda, desde o ventre da sua mãe. Então perceba que aquele coxo sempre está pedindo esmola, mas a igreja recebeu algo da parte de Deus. Então perceba que quando a igreja recebe algo da parte de Deus, não recebe para ficar com ele, recebe para passar para o próximo, liberar a palavra. Então Pedro, cheio do poder de Deus, percebendo a situação daquele que está caído, ele libera a palavra. Ei, olha para nós, o que nós temos e se te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. O que é isso? Isso é autoridade por alguém que recebeu o poder, foi renovado, está cheio do Espírito. Então a Bíblia diz que ele não acreditou, porque tem hora que a igreja libera a palavra, e quando a igreja libera a palavra que o cabo não acredita, é onde a igreja ou prega pela mão, ou prega por outro levantar. Quando ele percebe que o negócio é verdade, ele começa a saltar, e quando ele começa a saltar, ele percebe que está curado. E o que é isso? Isso é o poder de Deus manifestado. Quem quer
esse poder? Quem quer? Aleluia, Deus. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Perceba aí, mulher. E de pregar o evangelho a toda criar. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais seguirão seguir. Aleluia, Jesus. Glória seja dada aqui nesta noite. Deus, eu vou falar de novo mais uma vez. Aleluia, Jesus. A igreja está dentro do cenário. Capítulo 4. Tinha saído do cenário. Os sinais tinham aparecido. E o discípulo estava sendo perseguido. Aleluia. Por causa de quê? Glória a Deus. Quem é que usa as pessoas? Depende do contexto, né? Você pensa que os demônios vai aparecer que o Espírito vai falar? Ele precisa do corpo. Ele precisa de um espaço. Efésios 6, Efésios 4, 27. Paulo está doutrinando a igreja. Ele diz assim: não deslugar. Está falando para quem? Não deslugar o diabo. Quem te ama que está na igreja? Aleluia. Alguns irmãos. A nossa batalha, irmã, é espiritual. Aleluia. Se os irmãos bem soubessem, nós estamos vivendo um feriado de carnaval. Aleluia. E se acaba praticamente na quinta-feira. É a pior festa, conhecida como festa da carne. Os demônios estão rodando, querendo ceifar as vidas. E vai ceifar muita vida. Aleluia. Isso é o período que a igreja deveria estar em oração. Aleluia. Porque um crente de joelho é mais forte do que 1000 demônios de pé. Então perceba, não é brincadeira. Os seres espirituais, você percebe pelo livro de Daniel, que estão aqui, ó, no ar. Outros estão nas pessoas. E quando o negócio começa a apertar, eles têm que se manifestar. Para na hora de a igreja começar a expulsar demônios. Olha só o que é que eu preciso fazer. Precisa colocar a vida no altar. Glória a Deus. Falando eu também. Tenho procurado, está com uns 3 anos que eu tenho procurado colocar minha vida no altar. Não é fácil. Não é fácil você sair daqui, ir para Itapipoca, ir para Itarema, ir para Torrões, ir para Juritiana, de qualquer jeito. Não é. Já tenho contemplado demônios manifestados em vários lugares. E o que eles querem é se andar. Só que o que mais me chama a atenção é que sempre quando ele se manifesta tem alguém para expulsar. E ele se manifesta porque ele se sente incomodado. E se ele está se sentindo incomodado é porque naquele ambiente tem alguém preparado. Só que se manifesta um. Mas se a igreja ela começar a se unir nesta batalha espiritual, vai se manifestar vários. E só pode haver uma manifestação, ou seja, uma libertação, se manifestar e a gente perceber. Porque tem muitas pessoas possessas de demônio dentro até das próprias igrejas, mas não se manifesta, o bicho se esconde. Aí, como é isso, irmão Jason? Perceba que pelo texto sagrado nós vamos perceber, irmã Gisele, que dentro do contexto, a Bíblia diz que quando o cabo aceita Jesus, recebe quem? O Espírito, saiu o Espírito e... Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que ele saiu vagando, vagando por aí, vagando. Aí ele sai em lugares áridos
que ele volta. E interessante que ele saiu sozinho. Mas quando ele volta, ele traz 7 piores do que ele. Glória a Deus. Misericórdia. E a Bíblia diz, foi Jesus quem disse, que ele abre a boca e diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. Perceba que Jesus está dizendo que o demônio, ele fala assim, ó, eu vou voltar da onde eu saí. E ele vem, acha a casa vazia. E ele entra. Agora perceba. Aleluia. Se o crente não tem o Espírito Santo, como é que está a situação dele? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, já são, mas todos têm. Era para ter, né? Porque todos já são crentes. Deus, E a parábola das 10 mil? Como é que fica? 5 não tem. aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esses demônios são tão terríveis, tão terríveis, tão terríveis, tão terríveis. E ele tem o poder de esfriar o crente. Aleluia. Aí o crente frio, ele não gosta mais de tudo aquilo que esquentava ele. Deus, maravilha. Oração, nem pensar. Jejum, nem pensar. Consagração, muito pior. É por isso, irmão Henrique, que o estado da pessoa que está possessa com 8 é pior do que a primeira quando estava com 1. E nós estamos, irmão, numa guerra. Aí perceba que Paulo, escrevendo a carta de Efésios, a igreja de Éfeso, ele vai dizer que a igreja tem armas. Aleluia. Glória a Deus. Cinturão, couraça, capacete, sapatos, Aleluia. na preparação do Evangelho da Paz. E só aqui, ó, o cinturão é da verdade, a couraça é da justiça, o capacete é da salvação, e diz que os sapatos são de fogo. Glória a Deus. Estamos calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Aí diz assim, cingir os vossos lombos, vestir a couraça da justiça, colocar o capacete da salvação, os sapatos nos pés, ainda vem o que na frente, hein? Glória a O Deus. escudo da fé. Para lutar contra todos os dados inflamados do nosso adversário. Paulo está falando para quem? Para a igreja. Aí perceba que ele diz que nós temos tudo isso, fica firme. Aleluia. Então perceba que quando nós olhamos para si, nós temos algumas armaduras, mas está faltando outras. Só que soldado não só se defende, mas também tem que atacar. Só que quando Paulo fala do ataque, ele diz assim, ó, que nós temos que ter o quê? A espada do Espírito, Glória a que é a Deus. Aleluia. palavra de Deus. Então perceba, por quê? Perceba que a Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus deu uma autoridade para que os demônios se submetessem. Logo na primeira ordenança, os discípulos diante do jovem Nath conseguiram? Não. E Jesus aponta que faltou algo. Primeiro faltou o quê? Faltou fé. Então fé era o quê? O escudo. Não dá para fazer a obra, não dá para se locomover, não dá para enfrentar o inimigo. Se não tivesse o quê? Fé. Então perceba que faltou fé. Só que quando termina ele falando acerca das armaduras, ele também vai dizer, e que estejam todos orando sem cessar, orando a todo tempo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse, no particular com o discípulo, ele vai declarar mais 2 coisas que faltou, e porque o demônio não saiu. Eu percebo que não era somente, não era só um. Então perceba que eu falei que quando saiu traz mais 7. E com o que estava, faz 8. Então perceba que ele vai concluir dizendo ó, que se nós estivermos orando, ó, Jesus disse orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é. Só que perceba que ele vai dizer assim, ó,
Mas falta ainda duas coisas que eu vou revelar. Aleluia, glória a Deus. Faltou só o escudo. Vai pra onde, Kaique? Tem casta de demônio. Hein? Vai pra onde? Só se expulsa com quem? Jejum. 3 coisas. Faltou o escudo. Aonde é que vai o escudo? Aí na frente. Serve pra quê? Hã? Glória a Deus. Para combater todos os dados inflamados do diabo. Segundo, faltou o quê? E terceiro, Glória a Deus. Aleluia. só que eles aprenderam. Aleluia. Atos primeiro. Estão dentro do cenáculo o quê? Orando, jejuando, consagrando. Atos 2. Eles estão na vida de oração quando o poder desce. Atos 3. Estão subindo para orar? São. Atos 4, versículo 31. E tendo eles orado, o lugar tremeu. Atos 5. Era tantos sinais que por onde eles passavam, colocava de um lado e do outro. E a sombra de Pedro, quando passasse, eles tinham tanta fé que curava os que passavam. Atos 6. A Bíblia Sagrada diz que houve preciso oração para escolher o que? 7. Atos 7. A Bíblia Sagrada diz que Estevão estava orando enquanto o Espírito estava se preparando para entrar na eternidade. Atos 8. A igreja incomodava tanto e o inferno se manifestava tanto, mas não podia prevalecer de fé. Por quê? Porque a igreja tem uma arma que não pode ser desprezada. Enquanto a igreja está orando, o inferno está caindo por terra. Enquanto a igreja está orando, as portas estão se abrindo. Enquanto a igreja está orando, Jesus está salvando. Enquanto a igreja está orando, os grilhões estão sendo quebrados. Enquanto a igreja está orando, Jesus está abrindo portas espirituais e está libertando pessoas. Então a igreja desta última hora não pode ficar sem as armaduras de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo de Deus. Deus querido. Louvado seja o nome do Senhor, Bateu bem em cima dele. graças a Deus, nós estamos podendo ter um trabalho. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Senhor nos concedido mais uma vez esta noite, nesse lugar. Para fazer a obra do Senhor, para adorar o santo nome do Senhor.